Prevenção e combate a incêndio. Primeiro-tenente Isaías Correia Bernal. O efetivo controle e extinção de incêndio requer o entendimento da natureza química e física do fogo, obtendo a informação sobre o seguinte aspecto: fonte de calor, composições e característica do combustível e as condições necessárias para a combustão. Este curso de brigada de incêndio tem como objetivo fornecer aos participantes o conceito básico sobre prevenção e combate a incêndio, de forma a servir como base para treinamento prático de combate a incêndio. Fogo é o processo químico que produz luz e calor, e a reação química está no controle do homem. Incêndio é quando o fogo foge do controle do homem, causando destruições de bens materiais e de vida. Para que o fogo possa existir, são necessários 3 elementos: combustível, comburente e calor. O triângulo do fogo representa graficamente o processo da combustão por meio dos seus elementos principais: combustível, oxigênio e calor. Combustível, oxigênio, calor. Forma-se o triângulo do fogo. O quarto elemento é a reação em cadeia. Esse quarto elemento foi descoberto observando que o fogo produzia calor, mantendo as suas chamas acesas. Por isso foi chamado de reação em cadeia, formando o quadrado do fogo, ou tetraedro do fogo, substituindo o antigo triângulo do fogo. Triângulo do fogo, mais reação em cadeia, forma o quadrado do fogo. Calor é a fonte que provoca a reação. Exemplo, uma fiação elétrica em curto-circuito, velas acesas, um palito de fósforo ou uma fagulha qualquer. Oxigênio é o elemento que está na atmosfera em 21% junto com outros gases. Teoria do fogo. Combustível é toda a matéria que serve de alimento para o fogo. Matéria é todo o corpo que ocupa lugar no espaço. Os combustíveis estão na forma sólida, líquida e gasosa. Reação em cadeia é a expressão usada na física e na química para se referir a qualquer reação cujo subproduto dispara uma sequência de reação idêntica, que se repetem até que a sua matéria-prima se esgote. Uma fonte de calor inicia o fogo, aquecendo o combustível, que libera vapores que se inflamam, que queima produzindo calor, que provoca a decomposição térmica no combustível, que libera mais partículas radicais livres, que produz energia em forma de calor, que aquece o combustível, que libera vapores que se inflamam, que queima produzindo calor e assim forma a reação em cadeia. Propagação do fogo. O calor pode se propagar de 3 diferentes formas: irradiação, condução e convecção. A irradiação é a transmissão de calor por ondas de energia calorífica que se deslocam através do espaço. As ondas de calor propagam-se em todas as direções, e a intensidade com que os corpos são atingidos aumenta ou diminui à medida que estes estão mais próximos ou mais afastados da fonte de calor. Condução. A condução é a transferência do calor através de corpo sólido, de molécula a molécula, que pode ser através da laje, indo do andar inferior para o superior, ou do piso, passando do andar superior para o inferior. O calor também passa através da parede, indo para o cômodo vizinho. Também pode se transferir através de um metal qualquer que ligue um cômodo a outro. Classe de incêndio. Classe A. Fogo em materiais sólidos que deixam resíduo, como madeira, papéis, tecido, plástico, borracha, etc.
Classe B, fogo em combustíveis líquidos inflamáveis ou graxoso, gordura em cozinha e gases combustíveis. Classe C, fogo em equipamentos elétrico energizado. A extinção deve ser feita com agente extintor que não conduza eletricidade. Classe D, fogo em metais pirofólico como magnésio, selênio, antimônio, alumínio fragmentado, zinco, titânio, sódio, magnésio, potássio, lítio, urânio e zircônio. Agentes extintores é o produto químico utilizado para a extinção do fogo. A água é o agente extintor em abundância na Terra. Métodos de extinção do fogo: resfriamento, abafamento, isolamento e extinção química ou quebra da reação química. São 4 as formas de extinção: abafamento, isolamento, resfriamento e interferência na reação química. Resfriamento consiste em diminuir a temperatura do material que está queimando. Exemplo, uma fogueira, joga-se água. Retira o calor. Abafamento: impedir ou diminuir o contato do comburente, oxigênio, com o material combustível. Exemplo, fogo numa panela, coloca-se a tampa. Retira o oxigênio. Isolamento: retirada do material combustível ainda não atingido. Retirada do combustível. Extinção química ou quebra da reação química. Certos agentes extintores, quando lançados sobre o fogo, sofrem ações do calor reagindo sobre a área em chamas, interrompendo assim a reação em cadeia. É a extinção química. Extintores de incêndio. Definição: são aparelhos portáteis ou montados sobre roda que contenha no seu interior agentes químicos destinados a dar combate a princípio de incêndio. As vantagens são: tamanho pequeno, manejo fácil, custo razoável. Limitação: agente específico, exceto os ABC de 1 a 2 kg. Tipo de extintor: água pressurizada. É indicado para incêndio da classe A. Capacidade 10 litros, alcance do jato 10 metros, tempo de descarga 60 segundos, método de extinção: resfriamento. Pó químico seco, PQS, é indicado para incêndio da classe B e C. Capacidade 4, 6, 8, 12 e 20 kg. Alcance do jato 5 metros. Tempo de descarga 15 segundos para extintor de 4 kg. Método de extinção: abafamento e quebra da reação em cadeia. Gás carbônico, CO2, é indicado para classe B e C. Capacidade 6 kg. Alcance do jato 2,5 metros. Tempo de descarga 25 segundos. Método de extinção: resfriamento, secundariamente por abafamento. Extintor de pó químico especial é indicado para incêndio da classe D. Capacidade 9 kg. Alcance do jato, aplicação lenta. Tempo de descarga 30 segundos. Método de extinção: quebra da reação em cadeia e abafamento. O extintor à base de cloreto de sódio é destinado a incêndio em metais pirofóricos. O agente é depositado no metal em chama através de um longo aplicador
que promove um fluxo controlado e lento. Agentes extintores. Para incêndio da classe A, água, eficiente. Classe B, não usar. Classe C, não usar. Classe D, não usar. Classe K, não usar. Método de extinção, resfriamento. PQS, pouco eficiente na classe A. Na classe B, eficiente. Na classe C, eficiente. Na classe D, não usar. Classe K, eficiente. Método abafamento. CO2, para incêndio da classe A, pouco eficiente. Classe B, eficiente. Classe C, eficiente. Classe D, não usar. Classe K, eficiente. Método de extinção, abafamento e resfriamento. PQS especial, para incêndio da classe A, não usar. Classe B, não usar. Classe C, não usar. Classe D, eficiente. Classe K, não usar. Método de extinção, quebra da reação em cadeia e abafamento. Extintor tipo Sprinkler. Sprinkler é um dispositivo comumente utilizado na prevenção e combate a princípio de incêndio. Ele é composto por uma armadura e um elemento sensível chamado bulbo. O bico do Sprinkler é rosqueado em uma tubulação pressurizada e permanece fechado por uma tampa travada pelo bulbo. As roscas normalmente são de meia polegada ou 3/4. No interior do bulbo, um líquido se expande a uma determinada temperatura, de maneira que a cápsula seja rompida quando um incêndio for iniciado, liberando a água para atuar no combate. Hidrantes. Hidrantes são instalações fixas que destinam a proteger a edificação e são devidamente identificados. Os hidrantes podem ser de parede, de coluna ou subterrâneo. Hidrante de parede é composto geralmente por uma caixa de incêndio, mangueira, esguincho, chave de mangueira e um acionador de bomba de incêndio tipo liga-desliga e um acionador de alarme de incêndio tipo quebra-vidro. Hidrante de coluna serve para abastecer as viaturas ABT, autobomba-tanque. Hidrantes subterrâneos servem para pressurizar a rede de hidrante da edificação. Luminária de emergência. Luminária de emergência é indicada para aclaramento e balizamento de saídas de emergência e rota de fuga. Possui acionamento automático na ausência de energia elétrica. Deve ter autonomia de funcionamento no mínimo de 1 hora. GLP. GLP é gás liquefeito de petróleo. É formado de hidrocarboneto, butano e propano, acrescido de um produto chamado mercaptana, ou mercaptan, para que possamos sentir o seu cheiro, pois o gás no seu estado normal não tem cheiro. Rota de fuga. Rota de fuga é o trajeto a ser seguido em caso de necessidade urgente de evacuação de um local em função de incêndio, desabamento ou outros casos de emergência. Na rota de fuga deve ter sinalizações, porta corta-fogo, escada de emergência, porta de emergência, iluminação de emergência, detetores de fumaça, etc. Porta corta-fogo é uma porta resistente ao fogo, utilizada com a finalidade de garantir a proteção contra incêndio, também impedindo a passagem do fogo ou fumaça entre os compartimentos, facilitando a fuga de pessoas e do resgate.
Ela deve estar permanentemente fechada, ter o seu fechamento automático e nunca permanecer travada ou obstruída. Equipamento de proteção individual, EPI. Os equipamentos de proteção individual devem ser disponibilizados a cada membro da brigada conforme função prevista no plano de emergência da planta. Os EPI devem proteger a cabeça, os olhos, os membros superior e inferior, bem como todo o corpo, conforme risco específico da planta. Durante uma situação de perigo, somos afetados por diversas reações emocionais, física, cognitiva e interpessoais de várias intensidades. Nosso coração acelera intensamente, a boca fica seca, os músculos ficam tensos e os nervos entram em alerta. Sentimos ansiedade, medo, até terror. Tomamos consciência da nossa vulnerabilidade e o nosso poder e esperança são abalados. O impacto de um desastre afeta tanto a comunidade quanto os componentes das equipes de emergência. Por isso é importante as seguintes informações. O que está acontecendo? Qual a severidade do evento? Há quantas opções de saída? Fumaça é a suspensão na atmosfera de produtos resultado de uma combustão. E pode ter na sua composição mais de 100 produtos. Fumaça, ela se caracteriza pela temperatura quente e transmite esse calor. Se movimenta facilmente para outros ambientes. Quando combinado com O2, se inflama e causa as explosões. É opaca, não se consegue enxergar sem equipamento, tem alta toxicidade e é asfixiante por CO. Os efeitos que a fumaça causa nas pessoas são lagrimejamento, tosse, palpitação pela presença do CO, pânico, debilitação dos movimentos do corpo e até morte. A fumaça tem a tendência a subir e em ambiente fechado atinge o teto e se espalha horizontalmente até ser limitada pela parede do compartimento. Ela desce para o piso. Por isso devemos combater rapidamente o foco de incêndio, abrir a janela para a saída da fumaça. Desta forma impedimos a propagação da fumaça internamente. Devemos sair do local usando a técnica de deslocar-se o mais próximo do chão, rastejo, para evitar a intoxicação, asfixia e até mesmo a morte. Comunicação. Na planta que houver mais de um pavimento, setor, bloco ou outras edificações, deverá ser estabelecido previamente um sistema de comunicação entre os brigadistas, com a finalidade de operacionalizar o atendimento das possíveis ocorrências diante de uma situação real ou até mesmo um simulado de emergência. Existem diversas maneiras de efetuar a comunicação, podendo ser via telefone, quadro sinótico, interfone, sistema de alarme, rádio, alto-falante, som interno e apito. Lembrando que tudo isso deve ser previamente combinado, divulgado e treinado entre os brigadistas e a população da planta. Comunicação via telefone. Comunicação via sinótico. Comunicação via interfone. Comunicação via sistema de alarme. Comunicação via rádio. Comunicação via apito. Caso haja necessidade de comunicação com meio externo, sendo com o Corpo de Bombeiro Militar ou plano auxiliar mútuo, a telefonista ou operador de rádio deve ser treinado
para que essa comunicação saia perfeita. No entanto, faz-se necessário que essas pessoas, após a comunicação, estejam em local seguro. E após a sua função cumprida, saia com segurança, juntamente com a equipe de abandono diária. Risco específico da planta. São aqueles riscos que se encontram dentro da empresa, por exemplo, caldeira, transformadores, casa de máquina, geradores, amônia, almoxarifado, central de GLP, tubulação de oxacetileno, quadro de energia, ar-condicionado, tanque de abastecimento de óleo diesel. Exemplo da planilha de conhecimento dos riscos específicos da planta. No nosso caso, a igreja central, a nossa igreja matriz. Número 1. Cozinha, fogão industrial, central de GLP. Risco baixo. 2 extintores, PQS e água. Número 2. A nave da igreja. Bancos. Risco baixo. 4 extintores de PQS e água. Número 3. Cabine de som. Mesa de som e computador. Risco baixo. 1 extintor de CO2. Obrigado. Para maiores informações, entre em contato com Isaías Correia Bernal, telefone DDD 67 3346 7082 e celular DDD 67 992 88 2425 ou ainda pelo e-mail tenente.bernal@gmail.com. A paz do Senhor e até a próxima.